Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de artes. Eu quero que você pegue o seu livro e abra na página 47. Bem, hoje nós iremos falar sobre a figura humana. Pois bem, olha aqui, crianças, esta imagem que está aí no seu livro. Bem, o que você consegue observar nesta imagem aqui? Você consegue observar, esculturas. E essas esculturas, elas estão representando a figura humana. Você vai observar aqui a representatividade do homem, a representatividade da mulher. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa introdução. Aqui no teu livro, ele fala assim, olha... O que as esculturas retratadas na fotografia representam? Gente, essas figuras que estão sendo retratadas aqui, no nosso livro, elas estão representando o ser humano, estão representando pessoas. Essas representatividades de pessoas, ela sempre existiu, sempre o ser humano tentou representar, a própria figura humana. Só que essa representatividade, ele utilizou e utiliza uma variedade imensa de diversos materiais para que isso aconteça. Então, olha só. Aqui nós temos, essas esculturas, elas são em mármore, correto? Elas são em mármore. E elas são lá em Roma, na Itália. Essas esculturas, elas foram feitas por Pietro Brasi e Filippo Del Valle. Então, você vai virar o seu livro para a página 48. Bem, na nossa página 48, você vai observar 3 imagens. Bem, vamos lá falar um pouquinho. No decorrer da história, a figura humana ela foi representada das mais diversas maneiras. Das mais diversas maneiras que você pode imaginar, a figura humana ela já foi representada. Cada povo encontra a própria forma de representar o corpo humano, refletindo assim seu modo de ver o mundo. Bem, aqui nós vamos ter 3 exemplos. Olha só. Primeiro eu vou ter essa escultura aqui. Essa escultura ela é em madeira. Vamos observar que existem diversos materiais que foram utilizados para representar a figura humana. Essa aqui eles utilizaram a madeira e assim, talharam, digamos, a representatividade de uma mulher, a representatividade de uma figura humana. Essa estatueta de madeira feita entre 1567 e 1320 a.C. Então, olha, já é bem antigo, esse ato de fazer a representatividade da figura humana. Já nesta figura aqui do meio, nós temos o quê? Uma escultura em pedra, feita entre 221 a 207 a.C. Veja, nesta primeira que ele utilizou o quê? Madeira. Já nesta segunda, utilizou-se a pedra. E nessa terceira figura aqui, o que foi que utilizou? Nessa terceira figura, o elemento que foi utilizado para a criação desta figura foi o mármore. Esta escultura, ela foi feita no final do século IV, lá na Itália. Então, veja que existe uma variedade de materiais que podem ser utilizados para criar esculturas para representar a figura humana. Por que isso acontece? De repente, no Egito, o material que eles teriam mais acesso seria a madeira. Na China, o material que eles poderiam ter mais acesso seria a pedra. E na Itália, o material que eles poderiam ter mais acesso, mais facilidade em ter, seria o mármore. Bem, mas será
Será se a figura humana ela só pode ser representada com esses três elementos? O que você acha? Bem, quando você virar para a página 49, nós vamos ver que a figura humana ela também pode ser representada através de outras formas. Bem, vamos lá. A composição de Arciboldo. A figura humana ela pode ser representada de formas mais inesperadas. Exemplo disso são as composições do artista italiano Giuseppe Arciboldo. Observe abaixo algumas de suas obras. Bem, olha só. Aqui nós vamos ter essas duas obras aqui que são desse artista. Deixa eu aproximar para vocês. Primeiro eu vou ter esta pintura, que o nome dela é O Bibliotecário. Já esta segunda, o nome desta obra é A Primavera. Esta pintura foi feita em óleo sobre tela e essa obra é de Giuseppe Arciboldo e ela foi feita no ano de 1566. Esta outra imagem é do mesmo artista e foi feita em 1573. Ela também é uma pintura de óleo sobre tela. Gente, o que eu quero que você observe aqui, olha. Você consegue identificar a figura de um homem aqui nesta imagem? Nós conseguimos identificar. No entanto, você vai observar que para realizar essa pintura, para realizar esta obra de arte, ele usou outros elementos que realmente são diferentes da característica real de um homem. O que foi que ele usou? Ele utilizou livros. Observa, o cabelo dele é um livro aberto. A estrutura do corpo são vários livros. Pode ser que, por isso, o nome da obra é O Bibliotecário. Já aqui na segunda obra, o nome é A Primavera, você vai observar uma variedade de flores e plantas. Também nós podemos ver claramente a figura de um ser humano, a figura humana sendo representada. Mas você também consegue observar os elementos que compõem esta figura. Bem, quando um artista ele cria uma obra, ele tem uma mensagem para transmitir para as pessoas. Ele não vai desenhar apenas por desenhar, não. Sempre por detrás de uma grande obra, de uma obra, né, de qualquer artista, ele tem uma mensagem para ser transmitida. De repente, na obra aqui do Giuseppe, de repente, quando ele criou esta obra aqui, falando sobre o bibliotecário, será se ele quis passar uma mensagem sobre a importância dos livros na vida das pessoas, no seu conhecimento, a importância da leitura para a contribuição do seu vocabulário, do seu conhecimento, da sua escrita? Então, sempre por trás, né, sempre por trás de uma obra, existe uma mensagem que o artista quer passar para o público. E aqui na obra da Primavera, o que será que ele quis transmitir? Né? Será que ele quis mostrar a importância das flores, a importância da natureza para a vida do ser humano? Nós devemos refletir sobre cada uma dessas obras, tudo certo? Bem, aqui ainda no nosso livro, nós temos essa terceira imagem aqui. Ó. Você consegue observar um homem sentado. Bem, mas olha, observa como é a composição desta figura humana. Você vai começar a observar que ela é composta de diversos materiais eletrônicos, né? Vamos lá. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a reutilização de materiais. Esta imagem, nessa terceira imagem deste homem sentado, você vai ver que foram utilizados diversos materiais. Um dos mais graves problemas ambientais da atualidade é a poluição, causada pelo lixo. Todos os dias, milhares de toneladas de lixo são descartadas na natureza, poluindo os rios, poluindo os mares e floresta, assim causando a morte de muitos seres vivos.
Gente, a questão, né, do lixo, da produção do lixo, é um problema que tem se agravado a cada dia mais. Essa poluição do lixo, ela causa uma série de problemas. Problemas para a natureza, poluindo os rios, poluindo os mares, as florestas, né? E se há poluição deste meio, o que vai acontecer? Muitos seres vivos vão morrer. Acontece a morte de muitos seres vivos. Então, a questão da poluição, ela é muito grave, correto? Afeta a todos nós. Não vai afetar apenas a uma pessoa ou a duas pessoas. Não, afeta a todos, afeta a todo mundo. Diante disso, alguns artistas utilizam objetos que seriam descartados como matéria-prima para suas obras de arte. Na escultura do Homem Sentado, por exemplo, Dario Tironi reutilizou vários materiais que seriam jogados fora para montar a figura de um homem. Então, observa que, para criar esta obra, ele utilizou uma variedade de materiais que já iam para o lixo ou que estavam no lixo. Porque ele quis mostrar que, ao criar a sua obra, nós podemos fazer a reutilização de materiais, correto? Bem, pensando nisso, eu criei aqui para vocês verem um elefantinho. Eu peguei a garrafa do amaciante, que acabou aqui, né? Cortei, utilizei a alça para fazer a trombinha no nosso elefante. Aí cortei, peguei o EVA, fiz a patinha aqui, o pezinho do elefante, assim como também fiz as orelhinhas. Aqui eu já tenho um brinquedinho para poder brincar, né? Uma sucata que virou um brinquedo. Então, veja de que maneira você pode utilizar outros materiais que são, né, descartados aí na sua casa. Tampinha de garrafa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Ó, caixa de fósforo. Eu tenho aqui vasilhinhas de isopor. Eu tenho também o rolo do papel filme, o rolo do papel higiênico, o rolo do lencinho de papel. Então, se nós formos observar, nós temos uma variedade de materiais que todos os dias são descartados. Então, olha só. Estou fazendo mais uma perguntinha aqui para vocês. Que semelhanças e diferenças você identifica entre o trabalho de Tironi e de Arciboldo? Bem, o Giuseppe Arciboldo, você observa que tanto ele quanto o Tironi, eles utilizam outros materiais para fazer a representatividade da figura humana, correto? O Giuseppe, ele pegou livros, pegou elementos da natureza, como as flores, as plantas, e o Tironi, ele pegou o quê? Materiais, os materiais, ele fez a reutilização dos materiais para criar esta figura, correto? Meus amores, você vai virar o seu livro para a página 50. Aqui na página 50, ele te mostra essa figura aqui. Essa atividade seria para nós fazermos em sala de aula. No entanto, como nós não estamos em sala de aula, nós estamos cada um na sua casa, nós vamos tentar fazer essa atividade mesmo assim, correto? Olha o que ele diz aqui na primeira questão. Vamos fazer uma figura humana com materiais recicláveis. Procure em sua casa e leve para a escola diferentes tipos de materiais. Aqui ele está te dando alguns exemplos, olha. Aqui tem linha, copinho de iogurte que foi, né, ia ser descartado, caixinha de creme dental, copo descartável, prato descartável, garrafinha de iogurte, o rolinho aqui, ó, rolinho de papel, lata, palitos de picolé. Então, existe uma variedade aqui de elementos que ele está te dando exemplo. Ele quer que você crie, correto? Ele quer que você crie uma figura humana com esses materiais. Então, você vai pensar de que forma você pode fazer isso. Mas não é para deixar de fazer não, viu? Você vai tentar fazer isso, verificando que materiais você tem em casa para realizar essa atividade, tá?
Bem, aí na segunda questão, ele fala para você assim, olha. Agora, experimente o modo de Arciboldo de representar uma figura humana. Para isso, recorte imagens diversas de revistas e jornais. Depois cole na página seguinte, formando uma figura humana. Será nessa página aqui, ó, que você vai criar. Você vai pegar uma revista que não utiliza mais, jornais. E aí que você vai tentar formar essa figura humana aqui nesta folha. Ok, crianças? Vamos pensar, pesquisa sobre mais atividades, mais obras de arte do Arciboldo, e assim você vai ter já mais uma noção para fazer a segunda questão. Meus amores, agora é hora de colocar a mãozinha na massa, é hora de você tentar fazer essa atividade. Falamos sobre a representatividade da figura humana, que essa representatividade ela não vem de hoje não, ela já vem de muito tempo, as pessoas já tentam fazer essa representatividade há muito tempo. E essa representatividade da figura humana, ela é utilizada a mais, os mais diversos materiais são utilizados para que isso aconteça. Eles utilizam madeira, eles utilizam pedra, mármore. Vimos como o Arciboldo ele faz, pegou outros elementos como livros, flores, plantas, e também vimos que outro artista, que o nome dele é Tirone, ele pegou o que? Ele reutilizou materiais. E assim também ele representou a figura humana através de materiais recicláveis, ok? Gente, vou dando uma dica para vocês. Quando você quiser pegar algum material que você vê que pode ser reutilizado, você reutilize, porque assim o meio ambiente vai agradecer bastante. Por exemplo, terminou a tua latinha de Nescau, você pode higienizar aquela latinha, você pode revestir e pode fazer um porta-treco, um porta-lápis. Então aí você pode usar a sua criatividade, você pode fazer um cofrinho. Então, a criatividade ela rola solta. Assim também você pode pesquisar na internet como fazer, brinquedos com materiais, com materiais de reutilização, como PET, garrafa PET, como caixa de sapato. Então, quando você joga na internet, você vai ver uma variedade que ele vai te dar de informações. Meus amores, por hoje, a nossa aula de arte fica por aqui. Eu quero desejar para vocês bons estudos, um beijo no coração de vocês e até a próxima!